Olá pessoal, nessa videoaula vamos explicar um pouco de funções hiperbólicas, por que o nome hiperbólicas, e a ideia dessa videoaula é explicar a ideia, como é feito, explicar por cima as contas. Eu não vou fazer todas as contas com detalhe, mas eu vou deixar o mais claro possível, principalmente quem está acompanhando esse assunto de técnicas de integração, tudo que tem direito. E, basicamente, deduzir que as funções hiperbólicas é dada por aquelas expressões que a gente conhece, como exponencial de t mais exponencial de menos t sobre 2, ou exponencial de t menos exponencial de menos t sobre 2. Então, vamos começar a ideia da aula. Então, temos o seguinte: como que a gente pensa em cosseno t, seno t? Vamos pensar no círculo normal primeiro. Então, o que a gente faz? Pega o ponto 0, 0, raio 1, e escolhe um ângulo, T, e o ponto que toca no círculo, a semirreta que toca no círculo, é o que a gente chama do par ordenado cosseno T, seno T. O que a gente vai ter que fazer para hiperbólica é uma outra interpretação. O que a gente precisa? Ao invés de trabalhar agora com o T e esse comprimento aqui, a gente vai agora trabalhar com essa área aqui. Ou seja, para cada T, nós temos essa área. E essa área, vamos dizer, já vou deixar a fórmula aqui, é a metade do T. Tá? O T, claro, está em radianos. Como que eu vejo isso? É simples. O círculo tem área π, mas também tem comprimento 2π. Se eu dividir por 2, a parte de cima tem comprimento π e a área tem π sobre 2. Se eu dividir por 4, a área cai 1/4 do círculo e o comprimento também 1/4 do círculo. Se eu dividir por 10, o comprimento é 10 radialmente aqui, o comprimento divide por 1/10 do círculo e a área também divide por 1/10 do círculo. Então, o que está acontecendo é que temos uma regra de 3 entre comprimento e área. Se o comprimento e área tem uma regra de 3, lembra que o comprimento é t. Tá? O ângulo que está aqui é aqui. Então, o comprimento é t. O que acontece com a área? A área é sempre a metade desse comprimento. Por quê? Lá no início, π é a área e 2π é o comprimento. Então, a área é t sobre 2. Então, dado uma figura com área t sobre 2 participando no sentido anti-horário, nós temos que essa expressão aqui é cosseno t, seno t. E essa vai ser a ideia para funções hiperbólicas. O que a gente faz? Agora, considera, vamos dizer, esse círculo esquisito. Tá? Não é círculo, mas vamos pensar assim. Em que agora, desde trabalhar com a equação x² mais y² igual a 1, trabalhamos com x² menos y² igual a 1. E para cada t, vamos dizer, para cada semirreta, eu vou ter uma área desse triângulo, e a área desse triângulo eu vou falar que é t sobre 2, tá? Fixado. E se a área desse triângulo é t sobre 2, então vai tocar por um único ponto, um único jeito, é biunívoco isso aqui, se diminuir, etc. E o que acontece é que esse ponto, eu vou falar por definição, é cosseno hiperbólico de t, seno hiperbólico de t. O que a gente vai fazer é achar uma expressão baseada aqui em área. Se estamos falando em área, temos que ter integral. Então, vou explicar a ideia. Então, vamos montar essa integral. O que a gente precisa fazer? Se a gente tentar fazer a integral, podemos pensar em triângulos infinitesimais verticais, mas pela expressão que temos aqui, principalmente nessa parte tangente, vai ter que quebrar em duas. Então, uma sugestão minha é trabalhar com retângulos horizontais. Se vai trabalhar com retângulos horizontais, eu preciso do tamanho desse segmento e da altura. A altura é o que a gente chama de dy. Então, vamos montar aqui rapidinho a integral. Então, minha altura é dy, a integral em algum lugar. Só que eu preciso integrar isso aqui tudo. Ou seja, eu preciso achar esse braço aqui. Então, qual o tamanho dessa altura aqui? Função da direita menos a função da esquerda. A função da direita, o que a gente vai colocar? Toda integral vai ter em relação a y. Então, eu vou ter que isolar o x. Então, é raiz quadrada de 1 mais y². Então, a da direita é raiz quadrada de 1 mais y². E aqui, o da esquerda, o que a gente faz? Temos que achar a equação dessa reta aqui. Só que a reta é simples. Você tem um ponto. Qual é a reta que passa por 0, 0 e por esse ponto aqui, pelo ponto P? Então, a gente sabe rapidamente que essa reta é dada por y igual a
seno hiperbólico de t sobre cosseno hiperbólico de t vezes x. O coeficiente angular é só fazer a continha. Caso deseje, quando x igual a 0, y igual a 0, quando x é cosseno hiperbólico de t, y é seno hiperbólico de t. Então, o que a gente vai precisar é passar o x para cá, que a gente quer integrar tudo em função de y. Então, essa função aqui é esse aqui menos esse. Então, esse aqui menos esse é igual a raiz quadrada de 1 mais y ao quadrado, dy. Eu vou botar um menos aqui. A integral, já vou separar por causa só dessa situação, mas o x é cosseno hiperbólico de t, seno hiperbólico de t, vezes y dy, e a integração vai de onde até onde? Bom, a integração vai começar do zero até essa altura. Então vai do zero até o seno hiperbólico de t. Então, professor, não estou entendendo essa expressão. O que está acontecendo? Está em função de t, em função de y? Isso é comum. O que acontece é que eu estou integrando em relação a y, e para cada t fixado, sei lá, t igual a 0, t igual a 1, t igual a qualquer valor, eu tenho um número real aqui, que é dado por essa integral. E o que eu estou dizendo é que isso aqui tudo é igual a t sobre 2. Tá? É por definição. Então, a montagem área é dada por essa fórmula e eu estou definido como t sobre 2. E é isso que é a expressão que a gente vai desenvolver. Então, eu vou fazer um pouco de trás para frente. Então, só para botar uma fórmula aqui que a gente vai usar, quando x é cosseno hiperbólico de t, y seno hiperbólico de t, então temos essa fórmula aqui, por definição mesmo. Então, vamos agora integrar. Então, o que a gente vai trabalhar? Vamos ter que trabalhar com essa integral aqui. Eu vou deixar como fato. Depois eu vou provar tudo isso com um devido rascunho, vamos dizer assim, em que a integral de 0 a seno hiperbólico de t daquele termo ali da esquerda é dada por isso. E daí, porque isso aqui acaba praticamente a questão, então vai ter que ter essencialmente um sisteminha. Então eu sei que ln de cosseno hiperbólico de t mais seno hiperbólico de t, tudo isso dividido por 2 é igual a t sobre 2. Se é igual a t sobre 2, né, porque essa área é t sobre 2, então só desenvolver, eu sei que cosseno hiperbólico de t mais seno hiperbólico de t é igual a exponencial de t. E daí, só que, lembra daquela fórmula? Cosseno ao quadrado hiperbólico de t menos seno ao quadrado hiperbólico de t, eu sei que é igual a 1. Tá? X ao quadrado menos y ao quadrado igual a 1. Então, esse mais esse eu tenho que achar o cosseno hiperbólico e o seno hiperbólico para cada t fixado. Então, vamos fazer essa conta. Vamos fazer outro que é cosseno hiperbólico de t menos seno hiperbólico de t. Vamos fatorar isso aqui, tá? A diferença entre dois quadrados, vezes cosseno hiperbólico de t mais seno hiperbólico de t é igual a 1. Então, como isso aqui eu sei que é exponencial de t, então nós temos que, deixa eu escrever a segunda equação já aqui, ó, cosseno hiperbólico de t menos seno hiperbólico de t igual a exponencial 1 sobre exponencial de t, que é igual a exponencial de menos t. Então, quem eu quero achar, olha, t sempre pensa como fixado, eu quero achar qual é a expressão do cosseno hiperbólico e do seno hiperbólico. Então, o que eu estou dizendo para vocês? Ó, soma a expressão de cima com a expressão de baixo. Então, 2 vezes, logo, 2 vezes cosseno hiperbólico de t, tá? Esse mais esse, é igual a soma desses dois. Tá? E daí, só terminar, cosseno hiperbólico de t é igual a exponencial de t mais exponencial de menos t sobre 2. E também já dá para deduzir rapidamente, seno hiperbólico de t igual a exponencial de t menos exponencial de menos t sobre 2, que são as fórmulas naturais. Então, só para avisar, professor, então você teve que integrar isso, aqui dá trabalho. Dá, mas eu vou escrever aqui rapidamente um rascunho. Então, a primeira parte é, como que eu integro isso aqui? Bom, a integral disso aqui é bem rápido.
Isso aqui é constante, não depende de y. Então é y² sobre 2 vezes isso. Então vai dar menos cosseno hiperbólico de t sobre seno hiperbólico de t vezes y² sobre 2, em que eu vou substituir o y por seno hiperbólico de t e 0. E isso aqui é igual a menos cosseno hiperbólico de t vezes seno hiperbólico de t dividido por 2. Esse aqui que vai dar um pouquinho mais de trabalho. Como que a gente faz? O truque é esquecer isso aqui. Faz a técnica de primitivização mesmo. Então, olha, fazendo isso, o que a gente precisa? Poxa, olhou isso, substituição trigonométrica. Então você faz, bom, eu vou fazer um pouquinho mais rápido, que agora eu só vou rascunhar. Quem tiver dúvida no que eu fiz aqui ou não está acompanhando, recomendo assistir minhas videoaulas que eu vou deixar na descrição, tudo escrito. Então, secante ao quadrado de θ dθ. Então, essa integral aqui, ó, o que nós temos? Raiz quadrada de 1 mais y² é o que a gente chama de secante de θ. Então, olha só, secante de θ vezes secante ao quadrado de θ dθ, isso aqui vai virar secante ao cubo de θ dθ. Agora, tá? Só fazer dy isso aqui e substituir y por tangente de θ. 1 mais tangente ao quadrado de θ é secante ao quadrado de θ. Raiz quadrada de secante ao quadrado de θ é módulo, mas no domínio que a gente escolhe, temos isso. Essa integração aqui, que aparece secante ao cubo de θ, a gente faz por partes. E eu vou deixar como resposta já para vocês que isso aqui é igual a secante de θ vezes tangente de θ dividido por 2 mais ln de secante de θ mais tangente de θ em módulo dividido por 2. O que a gente agora vai precisar fazer é voltar para y. Voltando para y, nós temos, olha, raiz quadrada. Então vai ficar y vezes raiz quadrada de 1 mais y² sobre 2, mais ln, o secante de θ é y, mais raiz quadrada de 1 mais y², tudo isso, sobre 2. E o que a gente vai precisar fazer é colocar y entre seno hiperbólico de t e 0, ou seja, agora eu vou voltar aqui, ó. Então daqui, o 0, ó, y igual a 0 some, y igual a 0 também some, aqui, ó, dá ln de 1, que também some. Então a única coisa que eu preciso fazer é y igual a seno hiperbólico de θ. Então vai ficar seno hiperbólico de t, raiz quadrada de 1 mais y². Lembra da equação? X² menos y² igual a 1. Olha, x é igual a raiz quadrada de 1 mais y², ou seja, raiz quadrada de 1 mais y² é cosseno hiperbólico de t, dividido por 2, mais ln. Agora, o y, esqueci de dizer aqui, a função é sempre positiva, por isso que eu tirei um módulo daqui. Tá? Eu já vi previamente. Então, o y é seno hiperbólico de t e o raiz quadrada cosseno hiperbólico de t, e tudo isso dividido por 2. Somei isso com isso, só sobra esse ln. Então, essencialmente, bota aqui 0 é seno hiperbólico de t, vai mexer muito aqui, então prefiro fazer as primitivas, volta com triângulo auxiliar, por isso que eu rever nossas aulas, se tiver dificuldade com isso, essa passagem daqui para cá, reveja nossas aulas. Daqui nós desenvolvemos a conta e chegamos àquela expressão que estava no quadro anterior, que depois a gente provou quem era o seno hiperbólico e o cosseno hiperbólico. Então, essencialmente é isso.